Olá amigos, tudo bom? Eu sou o pastor Charles Castro, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento praticamente mundial e nós temos o privilégio de poder estar juntamente com vocês para falar sobre esse tema que é tão importante e que a Bíblia também ela tem o seu parecer com relação àquilo que vocês estão pesquisando. Falar sobre amor e ódio não é muito fácil, mas a gente vai tentar resumir aqui em alguns minutos e para que fique de uma forma assim bem didática, bem clara, e vocês possam compreender qual é a visão bíblica com relação a esse assunto, amor e ódio, e também qual é a visão da Igreja Adventista também com relação a esse tema. Bom, para a gente falar a respeito de amor, a gente precisa primeiro, com base na Bíblia, conhecer o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu escolhi um texto bíblico, que acredito que seja o texto-chave, que fala a respeito do amor. Ele está no livro de João, primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8. E o texto diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Para o ser humano, nós imaginamos que o amor ele é um sentimento, é algo que vem do próprio ser. Mas a Bíblia, ela praticamente contradiz esse tipo de pensamento, porque a Bíblia diz que o amor ele não é um sentimento, não é algo abstrato, ele é concreto, é real. A Bíblia diz que Deus é amor. E com base nesse texto, você pode buscar em outros momentos da Bíblia, onde ela fala a respeito desse aspecto do amor, e você percebe que quando aplica a figura de Deus, quando você coloca a figura de Deus, você percebe que todas as características com relação ao amor, eles casam com a ideia de Deus. Por exemplo, um outro texto bem claro que a Bíblia fala a respeito do amor é 1 Coríntios 13, que todos nós conhecemos. Se eu não tivesse amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Então, se você aplicar a palavra Deus em todos os momentos que 1 Coríntios 13 fala de amor, se você colocar o nome de Deus, você vai perceber que as características batem. E em todos os outros momentos em que a Bíblia fala a respeito do amor, você vai perceber que a figura de Deus, ela casa com essa ideia de amor. Logo, o texto de João, 1 João capítulo 4, verso 8, deixa bem claro que o amor é uma pessoa, não é um sentimento. E para nós sentirmos esse amor, nós precisamos conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos o verdadeiro significado do amor e mais nós nos aproximamos do amor. Agora, o que dizer a respeito do ódio, que no caso seria o inverso do amor? A Bíblia não usa essa palavra ódio. Existe uma outra palavra que ela está associada ao ódio. Ira, essa é a palavra mais próxima do ódio. E eu vou ler um outro texto também na Bíblia, está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Olha só o que o texto diz. Ele diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e dão testemunho fiel de Jesus Cristo. Toda vez que a Bíblia ela usar essa palavra ira ou ódio, no caso, ele faz uma referência direta a essa figura de Satanás. Então sempre essa ira ela está relacionada a Satanás. Logo a gente subentende que essa ira, assim como o amor está relacionado à figura de Deus, a ira está relacionada à figura de Satanás. Só existe um momento na Bíblia em que a palavra ira está se referindo à ação de Deus, mas indiretamente está ligada a Satanás. Por quê? A Bíblia diz que Deus vai irar-se contra esse dragão no final dos tempos e ele vai destruí-lo. A partir desse tipo de pensamento, do que é ira, que está atrelada a Satanás, nós entendemos o quê? Que a ira está ligada ao inimigo de Deus e tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é correto e tudo aquilo que está ligado a Deus, o inimigo ele é contra. E a palavra ira tem a ver também com morte, porque seria um ódio mortal. Então a ira seria como que eu posso dizer? Não um sentimento,
mas uma ação mortal, onde o inimigo ele não gosta de ver nada sendo bom, correto e nada que direcione você para Deus. Ele ira-se contra isso. Ele fica irado mortalmente contra esse tipo de ação e logo ele pratica, ele age contra aqueles que fazem o bem. Resumindo, como todo, amor na Bíblia é Deus, ira ou ódio, Satanás. E essas duas coisas, elas divergem, né? Então, aonde existe a figura de Deus, existe amor. Aonde existe a figura do inimigo, existe o ódio, a ira. Afinal de contas, o livro de Isaías diz que esse sentimento de ira, de ódio, surgiu no coração desse anjo malvado. Logo, concluindo a minha ideia, quando nós sentimos o amor, significa que nós nos aproximamos de Deus. E quando nós sentimos ódio ou ira, nós nos aproximamos do sentimento de Satanás. Conselho que eu dou para você: procure conhecer o amor, procure praticar o amor, e você vai se aproximar mais de Deus.